Olá, como vão? O meu nome é Carlos e esse é o Lado Peculiar, o canal onde nós falamos sobre tudo que há de esquisito no mundo. Hoje nós vamos falar de um tema que começou a me interessar principalmente quando eu estava no curso de artes e nos foi apresentado algumas obras do período medieval. E algo que era muito óbvio e que se destacava muito era isso. Não, olha isso. Vocês já viram um bebê assim? Vocês já viram algum bebê que parecesse um tio de 40 anos? Porque é isso que esses bebês parecem. E isso é muito bizarro e muito estranho, principalmente quando a gente compara, sei lá, com os bebês renascentistas, os bebês do período romântico, do período classicista, vamos dizer assim. Então, é bem bizarro esses bebês. E levanta uma série de questões. Será que os bebês no período medieval eram diferentes? Será que eles tinham algum problema congênito que fazia com que eles nascessem parecendo uns senhorzinhos? Senhorzinhos não, né? Uns senhores. Então, gente, a verdade é que os bebês medievais não tinham nenhum problema específico para parecerem mais velhos. Existe uma explicação histórica para isso, mas a gente pode ir por partes. Então, uma coisa pra gente já começar falando. Nem todos os bebês na Idade Média, representados nesse período, são assim. Nem todos vocês vão verem parecendo uns caras de 30, 40 anos. Eu até, se vocês forem olhar, aí são representações, claro, que não tem nenhuma preocupação com realismo, né? Não é uma coisa assim, nossa, parece um bebê, parece uma fotografia. Mas tá aí, é um bebê. Dá pra identificar. Que é bem diferente, por exemplo, disso, né? Disso aí que é um homem no colo de uma mulher adulta. É bem estranho isso. Então, a grande diferença entre esses bebês e esses bebês é que esse bebê não é qualquer bebê, gente. Esse bebê é Jesus. Até vocês podem notar que ele tem um halo, uma auréola ao redor da cabeça, representando essa santidade dele. Então, durante o período medieval, eles tinham essa preocupação com a mensagem que era passada. Porque o que acontecia? As pessoas, num geral, né, pegando a maior parte da população, não sabiam ler. Elas não tinham esse contato com a leitura, não existia esse costume e era necessário que as pessoas fossem instruídas através das imagens, através das imagens que elas viam nas igrejas. Então, as imagens elas tinham que ser muito diretas, passarem a mensagem da maneira mais pura possível. O que acontece? Para representar o Jesus, eles precisavam que fosse de uma maneira que deixasse explícita essa santidade dele. E existia muito essa ideia na época do Jesus como um homúnculo, né? E não representar ele como uma criança, porque a criança ela tem fases, ela tem essa questão tipo de mudança, de crescimento, de algo que não é perfeito. E quando a gente pensa em Jesus, a representação de Deus na Terra, é um pouco complicado pensar nele como alguém que cresceu, que se desenvolveu, que mudou. Então, para resolver essa pendenga filosófica, etc., eles resolviam representar o Jesus como um homem adulto, mesmo que fosse criança. É estranho? É, mas é a maneira como eles resolveram esse problema. E outra questão, que a gente pode ver até nessas representações de outras crianças, é que os pintores medievais, os artistas, entre aspas, artesãos, eles não tinham preocupação com o realismo. As obras deles, os trabalhos, eram extremamente padronizados, simplificados. Eles não tinham essa ideia de fazer algo particular, algo que tivesse um estilo, que é algo que a gente vai ver nos artistas depois. Não, eles faziam algo que poderia ser feito por qualquer outra pessoa, qualquer outro monge, qualquer outro artesão.
Então, não existia essa questão de assinatura, né? Não existia assinatura tanto no sentido de assinar, quanto assinatura no sentido de estilo, e não se tinha essa preocupação com o realismo. Eles queriam passar uma mensagem, a mensagem estava passada, acabou. Quando que isso começa a mudar? Com a Renascença. O que acontece na Renascença? Bebês bonitinhos. Existem dois motivos para essa mudança. O primeiro é que os artistas começaram a se interessar pelo realismo, pela forma do corpo humano. Eles começaram a estudar. Eles se inspiravam muito nos gregos, eles começaram a estudar anatomia. E isso foi possível porque a arte começou a deixar de ser completamente religiosa. Esse centro de poder que existia na igreja, ele passou para a nobreza. E com isso a arte começou a retratar os nobres, não retratar só imagens religiosas. E com isso, os nobres pediam que seus bebês fossem retratados. E ninguém queria que seu bebê parecesse um tio de 40 anos. Então, essa mistura de elementos, de acontecimentos, né? essa mudança, né? de centro de poder da igreja para a nobreza fez com que os artistas se liberassem dessas amarras e conseguissem produzir, estudar e fazer bebês mais bonitinhos. Então, gente, resumindo, os bebês na Idade Média são feios por dois motivos. Primeiro, porque eles representam Jesus, e os artistas da época não queriam representar um Jesus criança, da maneira que a gente entende como criança, e porque eles não se preocupavam com o realismo. E isso muda com o Renascimento, onde os artistas começam a se preocupar com o realismo, começam a estudar, e as obras deixam de ser puramente religiosas. É isso. Se vocês gostaram, podem curtir, compartilhar e se inscrever. Esse é o meu primeiro vídeo, eu estou começando, então todo feedback é bastante importante. Comentem o que vocês acharam. Muito obrigado e nos vemos logo. Até!